a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com BV do Biro Veritas, esse evento mensal nosso de toda primeira sexta-feira do mês. Eu sou Amanda Neme, gerente comercial de sustentabilidade no Biro Veritas, e esse evento é um evento de troca, de conversa, de diálogo, de network, para nos aproximarmos com os nossos clientes, para sanar dúvidas, para trazer novidades. Então, realmente é um evento muito importante, essa troca é fundamental. Fiquem à vontade de mandar suas perguntas no Q&A. O chat vai estar focado para que a gente possa fazer comunicações direcionadas ao público participante, mas a gente vai responder as perguntas que forem feitas ao vivo aqui para a gente. Bom, o nosso Café com BV hoje tem um tema de enorme relevância, um tema que é crucial, que é cadeia de valor, que é olhar além das paredes da empresa. É uma compreensão muito importante da responsabilidade e dos elos e dos impactos que todas as empresas trazem dentro da sua atividade, dentro do seu serviço ou do produto que entrega. Então, conhecer essa responsabilidade, entender essa externalidade que é gerada, engajar uma cadeia para a sustentabilidade é fundamental. Então, esse é um tema extremamente importante, extremamente atual, e hoje a gente ainda tem, dentro do nosso Café com BV, um momento aí de celebração, um motivo especial, que é a comemoração dos 15 anos do programa BVTEX, que hoje a gente vai falar aqui, e para isso a gente tem dois convidados especiais. Vou falar primeiro aqui para a Ângela já abrir sua câmera. A Ângela é a gerente do programa da BVTEX. Ela vai contar para a gente um pouco mais dessa jornada de 15 anos. Também vai contar das novidades, a gente tem novidade dentro do programa. E eu convido também já o Alexandre a abrir a câmera, que é o nosso especialista no Biro Veritas, dentro da parte de cadeias de fornecedores e diversos protocolos sociais que o Biro Veritas atua dentro do nosso trabalho aqui, do nosso dia a dia. Bom, para começar essa conversa, eu vou rapidamente mostrar aqui uma introdução geral do que vamos falar, de qual que é o tema, o que o BV faz a respeito de auditoria socioambiental, e aí a gente começa a nossa conversa aqui, nossa troca. Uma das coisas muito importantes que eu sempre enfatizo no nosso Café com BV aqui é a missão empresarial do Biro Veritas, ajudar os nossos parceiros, os nossos clientes, a ter um caminho de confiança, um caminho transparente e um progresso responsável. Então, a missão empresarial do Biro Veritas está completamente alinhado à sustentabilidade empresarial. É ajudar a sociedade a realmente conseguir entender o que ela está consumindo, conseguir ter clareza nos impactos daquele produto que ela está adquirindo, e tem tudo a ver aqui com o tema da vez, que é a cadeia de valor, né? Bom, para falar um pouquinho de mim, que estou aqui moderando o evento hoje, eu tenho mestrado em sustentabilidade, MBA em gestão empresarial, sou engenheira química e com mais de 25 anos aí de carreira profissional, vindo da indústria, vindo em associações de classe e organismos certificadores, e nos últimos 15 anos bem direcionada aí a projetos e programas de sustentabilidade. Sou dentro do Biro Veritas, gerente comercial de sustentabilidade. A Ângela Bolsão tem mais de 25 anos também de experiência no varejo, na cadeia de valor, em estratégia de produto, tem uma sólida carreira em grandes organizações, atua fortemente em responsabilidade social ambiental e tem essa grande missão profissional aí de engajar esse setor com a agenda ESG. Ela é a gestora do programa da BVTEX, então é um prazer estar com ela aqui hoje conversando. E o Alexandre Cunha é o nosso especialista dentro do Biro Veritas, tem mais de 15 anos também em áreas de certificação, de qualidade, auditorias e operação, tem experiência em diversos protocolos sociais aqui, a ênfase na da BVTEX, mas também no da Riachuelo, Marisa, Pernambucanas, Albert Einstein, que são programas que o BV atua, além de ser aí auditor e especialista em sistemas de gestão, como 9001, 14001, 45001 e o PBQPH, da indústria da construção civil. Então, muito obrigada aí pela participação de vocês dois. O tema da vez é auditoria socioambiental, cadeia de valor. E o que a gente vai falar e aonde isso está inserido? Bom, o Biro Veritas é muito conhecido por ser líder em certificação, mas a gente diz que a nossa área é uma solução em 4 pilares. A gente tem a área da certificação, a gente tem educação com cursos reconhecidos no MEC, uma área bem sólida já também. Temos uma auditoria de segunda parte, que atua em protocolos bem específicos,
para atender demandas dos nossos clientes, e temos nossa área de sustentabilidade ESG, e muita gente pergunta para a gente assim, tá, mas o que de sustentabilidade vocês fazem? Porque sustentabilidade é um tema muito macro, muito amplo, né? A gente faz mais de 50 soluções customizáveis, dividido em 6 eixos de atuação: finança sustentável, clima, responsabilidade social corporativa, cadeia de valor, que é o tema da vez, certificações específicas de sustentabilidade e natureza e biodiversidade. Tá, mas em cadeia de valor, o que que o BV faz, né? Trabalha com protocolos sociais, consegue atender demandas sobre medida. Sim, nós atuamos com protocolos de auditoria social, socioambiental, auditorias ESG, entrando com itens de governança, privacidade dos dados e outros temas críticos ali que a empresa tem. A gente também atua na parte de capacitação ou de formação dos programas de compras sustentáveis, ou até em diagnósticos, tá? Atuamos aí no que a gente fala na cadeia de valor, no pensamento de ciclo de vida do produto. Então, poxa, aqui eu estou bem gerida, mas eu tenho dificuldade de gerir minha informação ali do pós-portão do meu produto, quais são os impactos, como é que eu mensuro se não há um risco ali, ou conseguir coleta de dados. Então, todo esse aqui é um pouquinho do universo que o Bureau Veritas faz em cadeia de valor. E hoje, no nosso Café com Bebê, quais são os temas que a gente vai aqui conversar nesse diálogo junto com o Alexandre e com a Ângela? A gente vai falar dessa responsabilidade da cadeia de valor. É muito importante as empresas terem noção disso. E também é muito ruim quando a empresa não presta atenção nessa responsabilidade que ela tem na cadeia de valor e ela perde valoração ou ela tem uma reputação marcada por uma ausência ali desse olhar. Esse é um risco crítico dentro das companhias. Então, não dá para falar de sustentabilidade, de perenidade de um negócio, sem a gente olhar o que a gente fala, olhar para fora das paredes. Né? Uma fábrica, uma empresa, uma indústria não se limita àquele conjunto, àquelas paredes. Vamos falar dessa transparência, dessa credibilidade, como trazer credibilidade para esses programas. Vamos falar disso como um item crucial para a competitividade e resiliência dos negócios, o olhar do impacto positivo que uma empresa pode ter nessa gestão da cadeia de valor e o grande case da BVTEX, que está completando aqui 15 anos e tem uma longa trajetória, uma longa história para a Ângela nos contar. Tá? Então, assim, o que é crucial a gente entender, e é importante assim, a gente ter essa introdução aqui para a gente poder conversar. A gente sabe que cadeia de valor, cadeia de suprimento é complexo e é crucial que a empresa entenda se ela está conforme social, ambiental, para se preocupar, para se antever a questão da reputação corporativa. Hoje a informação se divulga de uma maneira muito rápida e o risco que isso envolve, tanto em toda a gestão ESG, quanto na valoração financeira e econômica daquela companhia, é muito grande. Então, a gente já tem clareza de que uma empresa competitiva, uma empresa perene, ela precisa fortalecer suas políticas de compras sustentáveis. Ela tem que ter critérios claros, auditáveis, ela tem que trazer transparência nessa rastreabilidade, então ela tem que procurar certificações, selos, auditorias de segunda parte, de terceira parte, para dizer para ela, você está de acordo, né? De realmente reduzir aquele risco e gerir o tema tão relevante aí desse impacto dentro da cadeia. E dentro dessa jornada, que não é uma jornada simples, é uma jornada complexa, o Bureau Veritas ajuda nas 3 frentes principais aqui do tema. Tanto em auditorias, e aqui dentro da BVTEX a gente tem um grande orgulho de dizer que somos uma empresa ou um organismo certificador do selo BVTEX, do programa BVTEX, então a gente executa as auditorias da cadeia. Também podemos atuar na assessoria. Poxa, Amanda, BV, eu tenho aqui uma lacuna, não sei por onde começar. Como é que eu desenvolvo esse protocolo? Como é que eu crio essa cadeia? Eu tenho uma abrangência global, o BV também tem uma abrangência global, isso é um grande alicerce para esses programas de auditoria socioambiental, e isso aí a gente também pode contribuir. E por último aqui, a parte de educação corporativa e treinamento. A gente sabe que a cadeia de valor não percorre apenas o setor de compras. Todos os setores de uma companhia têm impacto dentro da cadeia de valor. Então, é muito comum a gente ser convidado, ser chamado para treinamentos em companies, para treinamentos específicos, ou até os treinamentos de cadeia de valor que estão no nosso EAD. Inclusive, a gente tem um treinamento relativo à BVTEX, e no chat o grupo aqui do BV vai lançar hoje aos participantes do evento um desconto especial para treinamento. Ok?
Bom, vamos começar nossa conversa, e para começar nossa conversa aqui, eu quero realmente enfatizar aqui com a Ângela esse olhar da BVTEX. A gente vai começar com essa abertura de parabenizando o programa, parabenizando a Ângela por esse resultado, por esse número. A gente traz aqui referências é, de valores muito relevantes, né? 9 em cada 10 empresários da cadeia produtiva têxtil recomendam o programa, então não é um índice pequeno, é um índice de reconhecimento do quanto esse programa engaja realmente o setor a uma cadeia sustentável, a uma moda sustentável, a redução do risco socioambiental. Aqui embaixo a gente traz alguns números do programa, né? São mais de 3.500 empresas aprovadas, quase 370 mil empregos diretos relacionados e quase a marca já de 63 mil auditorias realizadas. Então, eu vou parar por aqui, que eu quero voltar minha palavra aqui para a Ângela e perguntar um pouquinho para ela, porque realmente os números já dizem muito, mas eu queria ouvir da Ângela. Poxa, estamos aqui celebrando, sem dúvida nenhuma, 15 anos é uma marca extremamente relevante para o programa da BVTEX, e eu queria que você contasse para a gente, Ângela, esse percurso, quais foram os principais marcos, o que se transformou dentro do programa ao longo do tempo e o quanto o programa também transformou e promoveu o crescimento do setor têxtil. Tá ótimo, Amanda. Primeiramente, obrigada, pelo convite de estar aqui e poder compartilhar um pouco da história do programa BVTEX, né, e contribuir aí para o desenvolvimento socioambiental, da cadeia de fornecimento, dos segmentos aqui que a gente chama de moda, né, que é o segmento do vestuário, dos calçados, dos acessórios e dos artigos têxteis para o lar. Então, como você falou, o programa está fazendo 15 anos esse ano. Ele foi lançado em 2010, né? E eu acho bastante importante a gente sempre lembrar que o programa, na realidade, ele nasceu meio que por uma dor, né? Quem lembra ali por volta de 2007, 2008, a gente teve vários casos identificados de trabalho análogo ao escravo na cadeia de fornecimento ligada à confecção, né? É, Era um momento ali, 2007, 2008, ainda não tinha muito essa cultura de você ter, né, um trabalho mais efetivo de acompanhamento de questões sociais, né, em cadeia de fornecimento, né? Então, os varejistas que estavam na BVDEX naquela época decidiram criar um programa comum que atendesse todos, um programa que monitorasse a sua cadeia de fornecimento nos aspectos sociais. Só para dar um pouquinho de contexto para vocês também que estão nos ouvindo, a BVTEX, ela é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, né? Ela é uma associação que hoje congrega aí 25 grandes varejistas que atuam no segmento de moda aqui dentro do território nacional, tá? Então, hoje o programa ele atende com um serviço de monitoramento de toda a cadeia de fornecimento desses 25 grandes varejistas, que, dentro dos seus portfólios, a gente tem aí por volta de 110 marcas que são signatárias do programa. O que que significa ser signatário do programa? Significa que estas marcas assumem um compromisso de comprar de cadeia de fornecimento que seja monitorada pelo programa. E quando a gente fala desse monitoramento, dessa cadeia de fornecimento, a gente está falando aí em todos os tiers, quer seja o tier 1, tier 2 ou tier 3, a BVTEX ela tem um sistema aqui de monitoramento que consegue traçar, né, o fornecedor e toda a sua cadeia de prestação de serviço, né? Então, aí ao longo desses 10 anos, né, como eu falei, o programa começou com um olhar muito social, né? O mundo vai evoluindo, as questões foram evoluindo, e por volta de uns 5 anos atrás, a gente também começou a inserir de uma maneira mais robusta
questões ambientais dentro desse processo de monitoramento, né? Porque hoje nós estamos falando aqui, né, numa conversa com o tema de sustentabilidade, ESG, o ambiental não pode ficar fora. Então, o que é o nosso programa? Ele é um checklist que tem ali, abarca, né, aspectos sociais, ambientais e de governança dentro da cadeia, de fornecimento dos varejistas que são signatários. Então, a gente começou ali com poucas empresas, né, e ao longo desses 10 anos de evolução, hoje a gente tem aí quase 3.500 empresas da cadeia de fornecimento que são monitoradas pelo programa BVTEX. Então, a gente procura garantir que dentro destas empresas, né, elas ofereçam condições de trabalho dignas para estes trabalhadores, né, e a empresa esteja em compliance com os requisitos que a nossa legislação exige, porque o nosso protocolo de monitoramento ele é praticamente 100% ancorado em cima de temas legais. Que legal, Ângela. Eu imagino como foi a sua trajetória, né? Hoje com esse número expressivo, mas a gente sabe que o começo, o engajar, o trazer os fornecedores para dentro, o elevar a maturidade, sem dúvida nenhuma, um impacto positivo fantástico dentro da cadeia. Né? Infelizmente, a gente brinca que ou a gente aprende no amor, a gente aprende na dor. A Exato. sustentabilidade por si só é um tema que cresceu muito na dor, né? Quantas e quantos cases que surgiram Uhum. que fizeram aquele despertar de, poxa vida, precisamos mudar aqui. Poxa vida, aquilo ali ficou a ver. E essa evolução da informação trouxe muito progresso, sem dúvida alguma, para a gestão empresarial aí, para a resiliência. Né? A gente brinca que não é resiliência do planeta, não, gente. Resiliência da nossa vida, do nosso padrão de consumo e da forma como a gente gosta de viver, né? E aí, olhando um pouco esse futuro e sustentabilidade, a gente projeta muito futuro. Eu sei que a BVTEX está aqui com uma versão nova, a versão 6.0, uma versão focada no engajamento, na inclusão. É uma ação muito legal para, de novo, promover mais uma curva aí de novos fornecedores dentro da gestão. A gente sabe que tem fornecedores muito pequenos, às vezes formados por duas, três costureiras que atuam dentro da indústria, grande indústria e varejista. Então, conta um pouquinho para a gente, Ângela, a inovação que está trazendo essa versão 6.0, qual é o objetivo da BVTEX com essa mudança? Então, os 15 anos do programa trouxe várias reflexões internas, né? O programa, a BVTEX, na realidade, ela faz a gestão do programa, mas o programa, como eu mencionei lá no nascimento dele, né, ele foi uma iniciativa coletiva de todos os associados que estavam na BVTEX naquela época, e essa característica ela se mantém até hoje. Então, o programa, todas as ações, todas as regras, todas as coisas que a gente faz dentro do programa, elas são discutidas dentro, né, dos nossos grupos específicos para isso, no qual todos os varejistas participam, chegam a um consenso e o consenso é implementado. Então, dentro deste processo, fazendo a reflexão dos 15 anos, né? Quando o programa começou em 2010 até hoje, 2025, muita coisa mudou e o programa foi evoluindo também. Eu falei, ele começou com uma pegada super social, hoje ele traz uma pegada também, um olhar ambiental de governança. Muitas empresas que estão aqui dentro, elas estão desde o início do programa ou estão há bastante tempo. Né? Tem empresa aqui que está há 13 anos, 10 anos, 5 anos, e o programa ele tem essa característica realmente de conseguir fazer o monitoramento em qualquer característica de empresa, desde uma empresa grande até uma empresa muito pequena. Nós temos empresas que participam do programa que são constituídas só de sócios. Temos empresas que têm até 5 funcionários, 10 funcionários, porque isso é uma característica muito forte da indústria
que faz confecção, calçados, os acessórios e os artigos têxteis para o lar, né? É uma indústria fragmentada, composta de pequenas empresas que se encadeiam, né, para que a gente tenha o produto final. Então, o programa não pode deixar isso de lado. O programa, ele não começou, né, com a totalidade dos itens que nós olhamos hoje. Ele começou com menos da metade do que a gente olha hoje dentro desse processo de evolução natural. Então, a gente entende que é difícil, muitas vezes é muito complicado para uma empresa que não está no programa e que é pequena entrar. Em que sentido? Muitas vezes ela nem tem conhecimento de todas as questões que a legislação exige dela, como as normas regulamentadoras, como laudos, como várias questões, né? A nossa legislação ela é bastante robusta nesse sentido. E esse empresário que começou pequenininho e que foi se desenvolvendo, muitas vezes não tem esse conhecimento. E neste sentido, o programa consegue fazer um aporte de conhecimento para esse empresário, levar para ele e falar: olha, você tem que ter lá, você tem que estar preocupado com questões de ergonomia das suas costureiras, né? Que, pessoal, 80% da mão de obra desta cadeia, principalmente de confecção, é composta por mulheres, tá? Então, assim, você tem que se preocupar com a ergonomia das costureiras que passam 8, 9 horas sentadas ali diante de uma máquina de costura. E toda esta adaptação legal, Amanda, custa, exige dinheiro, né? Então, ele fala, nossa, seria legal eu entrar nesse movimento, né, e poder oferecer, né, os meus serviços dentro desta rede dos signatários do programa, mas eu não tenho condição, né? Então, a gente está entrando, né, nesse momento novo do programa, né, 15 anos e além, é com essa versão 6 que você mencionou, que traz inovações no sentido de trazer um bloco de requisitos mais enxutos para quem não tem condição, né, de entrar no checklist completo, vamos dizer assim, para dar o primeiro passo nesta jornada de desenvolvimento socioambiental, né? Então, é isso que a gente está abrindo a oportunidade para que mais empresas tenham condição de entrar e assim consigam trabalhar a sustentabilidade dos seus próprios negócios, né? Porque você comentou ali no início da sua apresentação que sustentabilidade não é só uma coisa etérea no nível social, da governança do ambiental, a sustentabilidade, ela passa antes de tudo pelo financeiro, né? E abrir essa porta de uma possibilidade de fazer mais negócios dentro do ecossistema do programa BVTEX. Muito legal. Fora todo o lado do impacto social, né, Angela, que a gente sabe que as Isso. empresas, principalmente as grandes, elas têm que contribuir e ajudar o pequeno produtor, e esse é realmente uma estrutura aí de colaboração aos menores, a possibilidade de dar esse início, ajudar eles nessa maturidade, nessa capacitação, e assim, evolução dentro dos checklists e dentro dos selos da BBTEX. Fantástico. E eu acho que a sua fala fez o elo aqui para a pergunta que eu quero fazer para o Alexandre, porque, sem dúvida nenhuma, né, essas auditorias socioambientais, né, Alexandre, se tornaram uma ferramenta empresarial. Então, eu queria que você comentasse para mim um pouco como é que você enxerga hoje que tal quadro aí das auditorias socioambientais como uma ferramenta de gestão de risco da cadeia de valor. Vem crescendo, é um tema que realmente as empresas estão engajadas. Conta um pouquinho aí de você como especialista dentro de protocolos com essa diretrizes. Bom dia. Queria agradecer aí a participação, né, o convite para a participação
nosso bate-papo aqui. Um tema bem interessante, né, e bem atual. Então, assim, no meu ponto de vista aqui hoje, que com 4 anos, né, trabalhando com esses temas aqui, a gente sabe que os critérios do ISG são um diferencial competitivo para as empresas, né? Eles emergiram como ferramentas estratégicas fundamentais nas últimas décadas, respondendo à crescente pressão por responsabilidade corporativa, né? Demandas de transparência empresarial, conscientização sobre os impactos ambientais e sociais, né? E aqui no caso aqui específico da BBTEX, separando, né, as classificações agora com essa nova fase aí na versão 6.0 que entra o cobre, né, com um checklist, vamos se dizer, mais simples e básico, né? E aí para o bronze, o prata e o ouro, né, que já existe há mais tempo, acaba deixando esse ponto bem claro, né? Por exemplo, para as empresas que conseguem o selo ouro, né, na classificação, né, que são empresas que atendem todos os requisitos do checklist do programa BVTEX, né? Consequentemente, atendem todos os requisitos socioambientais. Portanto, elas se tornam empresas mais competitivas no mercado, né? Isso aí a gente consegue ver, não só no mercado consegue ver isso com bons olhos, né? E lembrando sempre que também o processo de auditoria é um processo de melhoria contínua, né? Então, as empresas devem buscar sempre melhorar o seu processo, né? Otimizando em todos os sentidos, né? E com isso elas acabam superando as expectativas que, às vezes, muitas vezes, eles nem pensavam atingir, né? Eu acredito que hoje essas auditorias, junto com esses critérios do ISG, só vem agregando. Isso. Excelente, ótimo. Bem falado, Alexandre. Não tem como a gente saber se a gente está bem sem a gente analisar, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta de conhecer o cenário e evoluir e ter essa melhoria contínua. E nessa linha de olhar onde eu estou para conseguir realmente evoluir, reduzir esse risco, queria perguntar para a Ângela, acho que isso é uma pergunta, né, você já até comentou, acho que a BVTEX começou, o programa BVTEX começou por uma dor, mas eu queria te perguntar se tem algum caso, algum case específico, alguma auditoria da BVTEX que evitou uma crise ou que fortaleceu significativamente uma marca, ficou na história desses últimos 15 anos, cases emblemáticos? Bom, o programa como, assim, do ponto de vista, né, de uma marca, né, ou de qualquer marca que venda um produto aí, na minha opinião, não só nesse segmento que a gente trabalha aqui, que seria o segmento de moda, principalmente como quando uma marca grande, uma marca conhecida, qualquer tipo de problema, né, que a gente possa ter na cadeia de fornecimento é um potencial problema de imagem, né? E a gente sabe que demora-se muito tempo, né, para você construir uma imagem e pouquíssimo tempo para você derrubá-la, né? E aí esse processo é muito complicado, principalmente em épocas aí de rede social, né? Que hoje a informação é muito rápida, né? E hoje nem toda a informação que é veiculada é uma informação verídica, né? E assim, a coisa ela é lançada e vai meio que um rastilho de pólvora, assim, né? Pegando fogo e queimando tudo por onde passa. Então, assim, Amanda, a gente teve casos, né, específicos aqui, de questões que foram identificadas dentro do monitoramento do programa BVTEX, mas o nosso olhar, na grande maioria dos casos, é um olhar, assim, de apontar, né, o problema, eh, tratar que o problema seja resolvido, né? E vida que segue. A gente acredita muito no processo de conscientização da importância das questões sociais e ambientais, né?
Então, assim, a gente diariamente, né, a gente faz o processo de monitoramento, para que vocês entendam, ele é um processo de uma auditoria presencial, né? Esse processo, todas as empresas da cadeia de fornecimento que participam do programa, elas têm que passar por uma auditoria presencial anual, né? E dentro desse processo a gente faz a verificação de todos os requisitos que nós temos no nosso checklist, que é um checklist montado internamente dentro da BVTEX, né? Mas que desde da sua criação se baseia nas melhores práticas internacionais de checklists, principalmente de responsabilidade social, né? Que são aplicados no mundo todo. Né? Então, sim, a gente teve aí alguns casos que, né, não posso exatamente nomear assim, né, os envolvidos, mas sim, isso é um processo natural dentro do programa. Legal, ótimo. Te coloquei na parede, né? Um pouquinho. Mas é legal porque assim a gente sabe que, e acho que é importante para enfatizar até que o programa BVTEX tem esse olhar de capacitar e engajar, não olhar punitivo, é o olhar de que sim, há lacunas, né? E não Uhum, há lacunas só no setor têxtil, há lacunas em cadeias de fornecedores sim. em geral, mundial, né? Uhum, E essas lacunas estamos aqui para corrigir. Então, isso é muito legal, né? É importante até todo mundo saber que está acompanhando aqui, todo o processo da BVTEX tem auditorias de follow-up, tem fornecedores que acabam sendo suspensos, tem toda uma estrutura muito regulada, muito organizada de regulamento dentro do programa, inclusive até a auditoria não é agendada a data, é agendado um período para que seja realmente um elemento surpresa, para que chegue e consiga conferir as condições da melhor maneira. E fazendo esse elo aqui para o programa, eu sei que muita gente que está acompanhando a gente aqui é fornecedor, é empresa certificada que está aqui acompanhando, tentando saber das novidades. E eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, Angela, sobre essa mudança do selo cobre, né? O Alexandre até já antecipou. O selo uhum, cobre é a novidade, né? Até então era bronze, uhum, prata e ouro. Então tinha uma uhum. evolução aí de níveis dentro do checklist. E aí queria que você esclarecesse como é que vai funcionar, se a empresa tem opção de escolher a escolha do fornecedor, vou atender este bloco, vou atender aquele, e se haverá ali um incentivo para essa evolução de maturidade dentro dos fornecedores. Sim, bom, hoje a gente tem, né, como eu falei, o checklist completo, a gente tem ali 185 requisitos nesse checklist, obviamente nem todos os requisitos são de cumprimento obrigatório, né, existe ali toda uma diferenciação entre requisitos que são de tolerância zero, enfim, outros críticos, um de importância maior ou menor. Existe toda uma dinâmica que, como você falou, Amanda, todas as regras, todo o modus operandi, ele está dentro de um regulamento e, inclusive, todos os documentos do programa BVTEX, que é o seu regulamento, o seu manual de auditoria, eles são documentos públicos, tá? Que são de fácil acesso dentro do site da própria BVTEX, na aba que trata especificamente do programa. Então, qualquer um pode abrir, ler, entender como funciona. Mas, enfim, a gente tem hoje os 185 requisitos, e dependendo do grau de maturidade, né? Que eu acho esse ponto bastante importante, o grau de maturidade do desenvolvimento daquela organização, né, dentro das questões sociais, ambientais e de governança, ele se reflete através de um selo classificatório que a gente coloca como bronze, prata e ouro. Lembrando que uma empresa que tem um selo bronze, em hipótese absolutamente nenhuma, né, isso representa um demérito, porque dentro de uma situação, né, de informalidade muito grande que a gente vive no país, essa empresa que está participando do programa, ela, assim, garante, né, à sociedade que ela está ali trabalhando dentro dos requisitos mínimos de formalização que a própria legislação solicita, tá? Mas
o que nós estamos trazendo de novidade é uma divisão destas 185 questões em duas opções menores, tá? Então, a gente vai ter um checklist inicial, bem mais enxuto, nos moldes do primeiro checklist que a BVTEX teve lá em 2010, né? Que vai habilitar a empresa a ser aprovada dentro do programa com o selo COBRE, né? Então, quais são os requisitos que foram escolhidos para estar ali? Todos os requisitos mais importantes, as questões que a gente chama de inegociável dentro do programa, que são as questões de tolerância zero, que dizem respeito ao não uso de trabalho análogo ao escravo, estrangeiro irregular, enfim, e as questões mais críticas, a empresa ela tem que estar formalizada, todos os funcionários têm que ter registro, enfim, são os pontos principais ali de infraestrutura também e de resposta à emergência, porque isso diz respeito, né, à segurança ali daquela empresa. Então, esse checklist, ele vai ter por volta de 55 requisitos, né? Então, de 185 a gente fixou 55 requisitos, e aí a gente vai ter uma opção intermediária que vai ser aquele para a classificação bronze, tal qual já existe hoje, tá? E aí a gente vai manter o checklist completo, né, que vai continuar habilitando as empresas para as classificações superiores, que são o prata e o ouro, tá? Inicialmente, né, a gente está abrindo os três checklists como opcional para a cadeia de fornecimento, tanto para quem quer ingressar, quanto para quem já está no programa, tá? Isso foi um ponto assim bastante discutido internamente. Então, é, tentando, né, buscando promover essa maior inclusão, e que as empresas, né, elas possam estabelecer para si mesmas, né, puxar esta responsabilidade para si, do seu próprio desenvolvimento dentro desta jornada dos temas ESG, né, a empresa terá esta opção. Então, é uma pergunta: hoje eu sou ouro no programa BVTEX, se eu quiser fazer pelo checklist COBRE para ficar sendo só COBRE, beleza? Beleza, tá? Então, a gente inicialmente estamos lançando aqui 100 regras definidas dentro desse aspecto. Tá ótimo. É claro, sendo democrático, né? Estamos abrindo essa opção, estamos abrindo essa opção para todos, e fica, lógico, a escolha, ciente de que o mínimo que é o cobre está aí abrangendo os críticos, e o que bem você mencionou, que eu acho que essa palavra é referência, né? Tolerância zero às questões mais críticas aqui. Exato. Já aviso vocês que vocês estão recebendo aí no chat o site do ABVTEX com informações sobre o programa. Então, como a Ângela mencionou, a informação é pública, o regulamento é público. Analise, vejam, e a gente aqui está disponível para tirar dúvida, né? É muito comum dentro do processo todo comercial, de interação, até chegar na auditoria, o BV faz também esse apoio de dúvidas ao nosso cliente. Eu queria comentar, perguntar para o Alexandre. O Alexandre já mergulhou na versão 6.0, já está a par das mudanças, ele coordena e acompanha no dia a dia essa vivência das auditorias, esse progresso aí que a gente vê de fornecedores de ano a ano nas auditorias, que eles vão evoluindo, vão criando aquela capacitação. Eu queria que você falasse para a gente o que que você imagina, como é que vocês esperam, o que está sendo imaginado aí dessa mudança, como que essa mudança vai impactar o dia a dia e o programa e a gestão das auditorias dentro do programa BVTEX. Olha, Amanda, eu acho que essa ação que a BVTEX tomou aí, que a Angela anunciou para a gente, eu acho isso sensacional. Acho que foi uma ação aí muito boa, benéfica para todos, né? Tanto para o programa, né? Quanto para as empresas, né? Procurarem ter um engajamento aí socioambiental, né?
A gente sabe que o pessoal que for aí aderir a esse requisito, a esse checklist menor aí com selo cobre, né? Para eles é ótimo, vai ser um primeiro contato com esse mundo, né? ESG, né? E como eu falei anteriormente, né? A questão da auditoria, como é um processo de melhoria contínua, ela tendo esse primeiro contato, tendo uma noção, um norte, né? Com o passar do tempo, ela vai evoluindo, criando maturidade para poder seguir em frente aí nesses critérios e, consequentemente, ter uma melhor avaliação tanto para o programa quanto uma visibilidade maior no mercado, né? Então, aí, isso daí vai trazer muitas empresas que hoje a gente, vamos se dizer assim, que tem uma menor expressão no mercado, né? Empresas pequenas, só como a própria Ângela já falou, feita exclusivamente de sócios ou com dois, três funcionários, e não tem essa visão, não tem esse conhecimento, né? Então, com essa oportunidade, esse checklist mais simples, ela vai conhecendo, agregando conhecimento, experiência, maturidade, e com isso a gente só tem a crescer, né? Tanto nós, quanto o programa, quanto as empresas, né? A gente vai ter um maior comprometimento, né, com todos em relação a esses temas que a gente está falando, né? Questão de segurança, né? De um trabalho adequado para os funcionários, como a gente sabe, a Ângela já frisou, muitas vezes é um gasto que a empresa não imagina ter, mas se ela quer ser bem vista, estar exposta no mercado, ela precisa ter essa consciência, ela precisa ter esse gasto, né? Pensando que isso não vai ser um gasto né, jogado em vão, né? Ele vai colher futuramente o benefício desse gasto que ela, vamos se dizer assim, né, que ela vai ter na sua empresa, né? E é isso, e acredito que sim, Uhum, o SG é uma porta de entrada para essas empresas para a expansão deles, né? Eles só têm a uhum. ganhar com isso. Legal, e já tem aqui elogios no nosso chat, que foi muito bem pensado esse selo cobre dentro da organização aqui do programa. Eu tenho uma pergunta, Angela, eu já vou começar a intercalar um pouquinho aqui as perguntas que a gente tem no KINAI. A gente tem uma pergunta aqui que fala direcionada aos signatários, né, aos grandes varejistas que estruturaram o programa aqui, né? Até, lógico, não vou citar nomes que foram colocados aqui, de casos específicos que surgiram na mídia, mas o que foi comentado aqui pelo Benedito é a questão de que há reincidências de alguns casos, então ele questiona aqui e como os signatários são monitorados no atendimento aos requisitos do programa, como os signatários são monitorados quanto a esse compromisso de contratar fornecedores aí qualificados dentro da BVTEX. A gente tem um termo de compromisso, né, com relação aos signatários. Esse termo de compromisso, ele é atualizado, acho que isso está até escrito no regulamento, pessoal, assim, vocês podem dar uma checada lá, confesso que não me lembro bem, mas ele é atualizado anualmente, tá? A gente faz essa atualização e nesse termo de compromisso o signatário ele coloca todas as marcas, né, do seu portfólio, aqueles que têm mais de uma marca, né, porque a gente tem grupos aqui que tem várias marcas, inclusive, e eles têm que fazer a descrição de toda a cadeia de fornecimento deles, né, separado por segmento, ou confecção, ou calçados, enfim, né? E através desse termo de compromisso, que é atualizado junto à BVTEX pela gestão, a alta gestão das empresas, né? A gente vai fazendo o monitoramento dos signatários. Tá ótimo, muito bem. Então, como a gente tem outros diversos programas e acordos, inclusive até Pacto Global, as empresas assumem o compromisso, apresentam seus relatórios perante esses compromissos, e assim acontece o monitoramento, né? Mas, sem dúvida Exato. nenhuma, há uma solidez muito grande aqui dentro do programa.
Eu queria aproveitar todas essas falas da Ângela e perguntar para o Alexandre, que está no dia a dia, que está enxergando ali os que as empresas enfrentam. Quando a gente fala, né, Ângela, pode parecer tão simplista, um checklist cobre, bronze, ouro e prata, mas ele é um extremamente robusto, como a Ângela mencionou, mais de 180 requisitos. Alexandre, você no dia a dia, com toda essa experiência que já foi compartilhada aqui, que você carrega aí nos 4 anos que você vem gerindo programas socioambientais, o que que você vê que as empresas têm mais dificuldade hoje em dia dentro desses principais checklists? É legislação ambiental, é a parte de governança, a gente sabe que é uma complexidade muito grande para atender todos os requisitos mínimos, pode parecer simples, mas não é tanto, né? Ou é na questão da informalidade do registro dos funcionários. Conta para a gente um pouquinho dessa tua experiência e de como que as auditorias ajudam a mitigar esse risco, a sanar ali essas lacunas. Olha, Amanda, é complicado. Esse é um item bem complicado, né? Assim, a gente, dentro de um processo, né, de auditoria, nós somos obrigados a passar e analisar todos os setores dentro de uma empresa, né, de uma organização, fazendo com que elas enxerguem quais setores estão mais frágeis e necessitam tomar uma ação no sentido de não serem prejudicados e ou até punidos severamente, né? Então, por exemplo, assim, no que você falou, o que a gente pega com bastante problema, assim, dificuldade, na questão trabalhista, né? Nos processos trabalhistas que a gente consegue ajudar as empresas a enxergar, né? Questão de falta de pagamento, realização de horas extras, que a gente vê bastante essa questão, né? As empresas colocando aí seus funcionários para trabalharem aí além do horário exigido, né? A questão de assédio, que muitas vezes é praticado dentro da empresa e a pessoa nem sabe, acaba sendo meio que um cotidiano, né? Eles acham que é uma brincadeira do seu chefe, né? A fala da pessoa, como trata com seus funcionários, acaba passando batido, despercebido por eles, né? E às vezes a gente fala, né, conversa durante a auditoria, né, tem essa troca, né, do auditado com o auditor, né, fazendo a troca, levantamento de pontos que foram achados, investigados e conferidos, né? Então a gente já vai orientando justamente para isso, né, não ter esse problema. E às vezes até também na questão de processos ambientais, né, na questão de licença ambiental, muitas empresas não têm, não sabem, ou se classificam às vezes com os quinais diferentes e não sabem o que tem que atingir, atender, né? Questão de manifesto de transporte de resíduos, a empresa produz ali a sua peça e o que ele faz com o que sobra, né? Ele descarta no fundo do quintal, na calçada, que a gente vê muito por aí, né? Pedaços de tudo, né? Jogado na calçada. Às vezes a gente está numa estrada, a gente vê aquele caminhão passando por você carregado, lotado, e encosta, para na beirada, no acostamento de uma empresa e despeja tudo ali, né? Ou às vezes a empresa trabalha no setor de lavanderia, né? Mexe com produtos químicos, né? E faz o descarte de efluente no terreno da sua empresa, né? Então, assim, a gente consegue mostrar para esse pessoal todos esses pontos e o prejuízo que ele pode ter não levando em consideração todos esses itens, né? Então, a gente procura sempre ter essa troca com as empresas, né? Para poder abrir os olhos, né? Do risco que eles estão correndo no mercado aí. Fantástico, Alexandre, muito bem falado, né? E pode parecer simples, mas a gente sabe que os pequenos produtores, como a Ângela mencionou, eles não começam ciente de todo esse conhecimento da legislação e dos requisitos mínimos, né? Basta pensar nos pequenos que começam ali lá fazendo, às vezes, dentro de casa, numa máquina de costura, ou uma doceira que começa dentro da sua cozinha e não sabe que vira vigilância sanitária, não sabe que está, às vezes, envolvendo riscos. E é um programa Exatamente. educativo nesse sentido, porque ele vai em traz a não conformidade, tem os processos de follow-up, se aquela não conformidade for grave, né, Alexandre?
então vai para aquele programa de follow-up antes de receber o selo, a classificação, mas isso gera esse crescimento, gera essa evolução, sem dúvida alguma, né? Eu quero aqui fazer até uma resposta, que está aqui numa pergunta no chat, sobre se qualquer empresa pode adotar, implementar práticas de sustentabilidade, integrando, né, aspectos socioambientais em sua cadeia de valores, se existe alguma classificação específica para isso. Existem algumas normas, algumas regulamentações, claro, de setores para setores, existem muitas associações de classe que definem programas, existe hoje a norma 20.400 de compras sustentáveis, e existem ali frameworks e regulações como o próprio GRI, SASB, MSCI, que trazem algumas particularidades que você pode ali desenvolver o seu protocolo. Mas não há protocolos padrões de mercado. Por isso que, viu, Anderson, que fez a pergunta aqui, o BV, como especialista aí de olhar de cadeia de valor, de auditoria socioambiental, faz esse programa de assessoria, né? Então, muita empresa chega e fala assim, olha, eu sei que o setor pede isso, eu sei que internacionalmente me pede aquilo, eu sei que eu preciso atender a norma, fora, né, que a gente tem critérios específicos do setor, né, às vezes características de normas compulsórias, obrigatórias de conformidade. Eu sei que tem toda a regulação, mas como é que eu integro um protocolo ESG, um protocolo socioambiental na minha cadeia de valor? Então, a gente acaba atuando muito aí nesse desenvolvimento de protocolos sob medida para que a companhia consiga aí dar esse start. E, lógico, como a Ângela mencionou, aí, quando você roda a sua primeira performance aí de monitoramento da cadeia de valor, você vai entender, poxa, preciso aprimorar isso, preciso melhorar naquilo, preciso ser mais brando, às vezes, no que eu imaginei ali, um sonho de consumo, mas aqui eu tenho que ser mais brando, então é um processo aí de melhoria contínua. E nesse sentido, quando a gente está aqui explorando fora do mercado têxtil, né? A pergunta já foi sobre fora do têxtil. Eu gostaria de falar para a Ângela que eu sei que o caso da BBTEX é um case famoso, é um case de referência. Então, eu queria perguntar para a Ângela se você já foi convidada, se você já foi considerada dentro de alguma outra associação de, poxa, BBTEX, vem aqui, eu sou uma associação de classe, eu estou tentando também me traz uma troca de network com outras associações, outros organismos. Isso já aconteceu para vocês como um case de referência? Já, já aconteceu. De outros segmentos, né? A gente está aqui falando do segmento de moda, né? Confecção, calçados, acessórios, enfim. Mas outros segmentos já nos procuraram para entender como a gente faz, né, o nosso monitoramento, também preocupados com a mesma questão, né, de garantir condições, né, dignas de trabalho nas suas cadeias de fornecimento, cumprimento de legislação, né, tanto nas questões sociais como nas questões ambientais, assim, por mais de um segmento. A gente já foi procurado. E é interessante até te colocar, Amanda, que a gente também é procurado por outros segmentos, tipo hotelaria, hospitalar, interessados no programa BVTEX, né? Enquanto monitoramento das suas cadeias de fornecimento desses segmentos, né? Hotelaria, você tem ali um monte de confeccionado, né? Cama, mesa, banho, né? O hospitalar também, né? E a gente já foi procurado por eles, né? Para, assim, entender o que é, como faz, e interessados em exigirem, né? A certificação, né? A aprovação através do monitoramento do programa para suas cadeias, né? Então, já são outros segmentos que se relacionam, né? Exatamente nesse ponto aí do confeccionado, do têxtil para o lar, aí, cama, mesa e banho, interessados. Então, assim, é muito legal isso, né? Que a gente acaba despertando o interesse aí, né, de segmentos distintos. Mas isso já aconteceu, sim. Muito legal. Você acabou de responder uma pergunta que vieram aqui, mencionando aqui se era só para a indústria da moda ou se outro ramo também de negócio fazia uso do programa. E sim, gente, faz. Faz. Inclusive,
o próprio BV orienta ali dentro ali de alguns protocolos específicos para outros setores, de olha, tem o programa a BVTEX, então para toda essa parte têxtil, se você exigir do programa, você já está respaldado aqui, então realmente acaba se tornando uma referência não só para a indústria varejista. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente aqui. Tem bastante elogio, bastante gente aqui falando que é muito importante essa mudança inclusiva, que tem pequenos fabricantes que não têm condições de aderir ao programa hoje. Então, agradecendo aqui e parabenizando a versão 6.0 da BVTEX. Eu quero aqui também, né, dar nesse fechamento aqui esse olhar de que a gente já está se aproximando do meio-dia, então estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta importante aqui. Tá até que a Ingrid até está colocando aqui para a gente, além do parabéns, o quanto é importante, porque a gente está olhando resíduo, está olhando questões ambientais, está olhando água, até uma ênfase que a gente faz aqui. A BVTEX tem um bloco de perguntas para toda a indústria que de têxtil que atua com produto químico, que tem lavanderia, ou seja, isso é também gerido dentro do programa, que é esse pensamento de ciclo de vida aqui que foi comentado pela Ingrid. Obrigada pela participação. Então, aqui para encerrar nosso café com BV, quero agradecer a Ângela, quero agradecer o Alexandre pelo compartilhamento e novamente aqui parabenizar pelos 15 anos e fazer um lembrete aqui a todos aqui participantes, né? O BV é um parceiro desse olhar para fora das paredes, contem com a gente sabe que é uma complexidade muito grande, há um risco muito grande, a Ângela comentou, e eu vou repetir, a gente ganha reputação numa marca com longo trabalho e longo período de tempo, e para perder todo um trabalho, basta um único dia, uma ocorrência, e aquilo se despenca. Então, o investimento, às vezes, na auditoria social, como o Alexandre mencionou, não é um investimento tão pequeno versus um risco que você tem de não olhar para fora e não verificar os seus impactos, né? Então, aqui a gente falou de resiliência de negócio, falamos dessa responsabilidade para fora das paredes, conversamos sobre cadeia de valor, trazendo um grande case aí de referência para vocês que estão aqui nos acompanhando. Quero de novo enfatizar que o BV tem toda uma estrutura de capacitação também, e aos participantes aqui vocês vão receber um link para descontos nos nossos treinamentos, e agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigada pela participação em mais um Café com BV. Agradeço a oportunidade, Amanda. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigada a Valeu, Amanda. todos. Obrigado, Ângela. Obrigada, Obrigada, gente. tchau, tchau.